Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Vamos então para a nossa sexta semana, 15 de setembro, da disciplina de Teorias do Jornalismo. Essa é a última semana com o conteúdo que vocês precisam incluir então na avaliação 1. Lembrando que vocês têm o prazo então a partir do momento em que assistirem esse vídeo e fizerem um resumo dele, para enviar até então a próxima quarta-feira, dia 22 de setembro, os resuminhos da avaliação 1, que está ali no plano da disciplina bem especificado. Então, avaliação 1, só lembrando, vocês vão fazer os resumos do vídeo aula 2, 3, 4, 5 e 6, que o sexto é esse. Vão fazer para cada videoaula um resuminho de 5 a 10 linhas, só destacando o que vocês acharam mais interessante, ou fazendo um resumo, enfim, destacando 2 ou 3 tópicos que vocês julgaram importantes. A formatação está ali, fonte Times ou Arial, tamanho 12, entregues em um único arquivo. Então, vocês vão lá colocar aula 1, resuminho, aula 2, resuminho, aula 3, resuminho. Aula 1 não, porque da 1 não conta, dá 2, 3, 4, 5, 6. E num único arquivo salvem, podem salvar com o nome de vocês. Nessa etapa pode ser tanto em Word quanto em PDF. E aí me enviem por e-mail, o e-mail que está ali no plano de ensino de vocês. Vocês podem enviar então essa avaliação 1, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Essa é a avaliação 1, então, que você já tem o prazo até o dia 22, Tem ali nos critérios de avaliação a pontualidade vale 2 pontos. Então, se eventualmente alguém entregar depois do dia 22, dentro do possível, estando dentro do prazo de encerramento de notas, eu vou avaliar, mas vai perder esses 2 pontinhos aí da pontualidade. Beleza, hoje a gente tem 2 pontos importantes, então, que, como a gente falou até no último vídeo e ampliamos um pouco mais no encontro síncrono, que é 2 teorias que vocês podem também utilizar aí, de repente nos trabalhos de vocês, que é a do Agenda Setting, a teoria do agendamento, também chamada, e do espiral do silêncio. Então a gente vai falar primeiro do Agenda Setting, depois da espiral do silêncio. Tem, enfim, os livros que a gente já mencionou trazem a maioria, um levantamento, resumo sobre essas 2 teorias. No do Traquina, no do Felipe Pena, tem nos livros de teorias da comunicação, do Mauro Wolff também. Tem uma coletânea organizada pelo professor Hoffel, que é Teorias da Comunicação, o título, que é uma coletânea de artigos de pesquisadores brasileiros sobre as teorias, mas esse livro é mais trabalhado em teorias da comunicação, Então aqui eu estou puxando mais autores, mesmo que algumas teorias apareçam nas 2 disciplinas, que eu estou trazendo autores principalmente que pegam essas teorias sob a perspectiva do jornalismo. Então, até quem fez teorias da comunicação provavelmente também já viu algumas dessas teorias, E aí o Agenda Setting, que é a teoria também chamada de teoria do agendamento, tem como McCombs, então, um dos seus principais autores, apesar de que outros autores já vinham trabalhando com essa ideia. Um deles é o Walter Lippmann, que tem o livrinho daquela coleção de capa vermelha, que eu não me recordo agora a editora, que tem a opinião pública do Lippmann, em 22. Ele já destacava nesse livro A Opinião Pública, que é um livro clássico e que foi traduzido há menos de uma década para o português. Ele já tratava sobre esse enquadramento que era feito da atenção dos leitores, No caso, claro, década de 20, ainda o rádio estava dando seus primeiros passos. Então falando basicamente da imprensa, de papel, começam as revistas, os jornais já tinham. Então, principalmente os jornais. Então o Lippmann lá na década de 20 já
se preocupava, né, já tratava dessa abordagem de que a imprensa poderia fazer o agendamento das conversas, né, poderia pautar as conversas das pessoas por aquilo que ela publicava, né, então orientava então os temas que poderiam ser discutidos em público, né, porque a gente tem que sempre pensar no contexto. Claro, hoje a gente já vive aí há um bom tempo, para principalmente quem está agora vindo das gerações nascidas no século XXI, né, já pegou, né, por mais que de repente alguém nasceu em 2000 e tá ali por 2010 já tinha, claro, né, já tinha Facebook, tinha outras plataformas, né, mas pegou na infância, na adolescência já se criou com a internet, de certa forma, a maioria, e com as redes sociais, né? Então tem que se voltar, né? No caso, eu e as pessoas da minha geração não precisamos fazer tanto esforço, né? Para lembrar para imaginar essa época ainda anterior, porque a gente pegou basicamente TV preto e branco, às vezes, TV só com um sinal aberto, que pegava só um canal. Início do videocassete, etc, né? Então, não é algo tão impossível de imaginar, mas talvez para quem já veio de gerações posteriores pode ser mais difícil de fazer esse exercício. Mas era isso, então muitas vezes o que vinha na imprensa realmente era o que acabava sendo tema às vezes de discussões nos bares, nos cafés, nas famílias, etc. E claro, depois veio o rádio, depois a TV. Mas então o Lippmann já previa, né, quando ele fala de opinião pública, dessa influência do conteúdo do jornal impresso no público, na opinião pública. Né? Os meios modelam as imagens reais ao selecionar e organizar o mundo real de certa forma. Né? Então, até pouco tempo, né, eu diria que principalmente antes das redes sociais, realmente a gente via muita influência, depois a gente já se relaciona com a espiral do silêncio, né? De se medir muito o clima de opinião por aquilo que os veículos estavam tratando e da maneira como eles abordavam, né? Então, claro que depois vão surgir outras problemáticas, essas contemporâneas, como fake news, etc. Mas a gente vai, por enquanto, fazendo essa construção histórica, né? O Lippmann colocou, né, na obra dele, então, nem todos os repórteres do mundo, trabalhando todas as horas do dia, poderiam dar conta de todos os acontecimentos, né? Então, aquilo que também se relaciona lá com os princípios do jornalismo, né? Do jornalista como sendo um sujeito humano, que tem uma vida própria, uma história, vem de uma família, vem de uma região, de uma situação social, econômica, etc. Como isso também reflete-se, né, e depois a gente vai ver a teoria organizacional e como o próprio veículo reflete também na maneira como o repórter vai trazer isso para o público, né? Então, mais tarde, lá na década de 50, 1958, Norton Log segue trabalhando com essa ideia, né? Depois, em 63, Cohen, mídia não impõe o que pensar, mas sobre o que pensar. Então começa a ter, digamos assim, uma crítica daquela perspectiva que ela andava meio que de mãos dadas com a teoria do espelho, né? Então, até então tinha-se essa linha que pensava que a mídia tinha uma influência mais forte em relação ao como pensar, né? Em relação à influência da opinião dos veículos em relação à opinião do público. Né? Tanto é que o livro do Lippmann é A Opinião Pública. Né? Mas a partir da década de 60 já se vem uma crítica assim, de que pode pautar, mas não necessariamente o público vai concordar, né, com aquelas opiniões, enfim, emitidas pelos comunicadores. Né? E aí a gente já está numa era de rádio e TV. Então, até então essas hipóteses não eram aceitas no âmbito científico, né? Tinha um sentido mais ensaístico, né? E aí a gente traz aí para o nosso trabalho que o ensaio ele permite ser mais opinativo, né? Então, no âmbito científico, um artigo científico, uma monografia que se resulte de uma pesquisa científica, né? Tem que ter dados, né? Dados empíricos, tem que ter provas, autores que falem aquilo, que reforcem as teses, as ideias,
e dados, né, às vezes números, né, algo que vai além de um achismo, né, ou de uma opinião. E aí a gente chega ao McCombs, em 1972, ele publica o primeiro artigo sobre o tema, né? Ele produz em 68, mas esse artigo só é publicado em 1972, né? E aí tá até um pouco para em relação à própria história, né, das teorias do jornalismo. O McCombs trabalha com a hipótese da influência da mídia no público, né, nominando então isso como sendo agenda setting, né? Então, esse agendamento que a mídia faz sobre o que vai ser debatido pelas pessoas, né? Então, claro que, de novo, a gente tem que fazer o parêntese, né, e separar historicamente, né, num contexto social, econômico, tecnológico, né, de século XX e século XXI, dá para dizer assim, né? Porque a influência da TV, principalmente, eu diria até 2010, dá para se dizer, era muito maior, né, do que ela ganhou nesses últimos 10 anos, ou seja, ela perdeu, né, nesses últimos 10 anos. Então, de fato, não vou ter como fugir dos exemplos de exemplos eleitorais. Até a eleição no Brasil de 2018, sempre se tinham cenários anteriores ao início do período da propaganda eleitoral gratuita na televisão, e o posterior ao início dessas propagandas. E sempre um cenário anterior era dito, não, vai mudar, né? Depois começa um horário eleitoral, aí as coligações tal vão ter 10 minutos contra 2 da outra que está na frente agora e tarará. E acontecia, né? Acontecia muito de mudar, né, completamente esses cenários. E em 2018 não aconteceu isso, né? As pesquisas, elas que vieram antes, trouxeram uns números e não aconteceu de haver essa reviravolta em relação a quem tinha mais horário no horário eleitoral gratuito. Então, né, esse é um exemplo de como mudou, né? Porque pega eleições 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, e a gente tinha um cenário em que a televisão, principalmente, tinha realmente essa questão de horário eleitoral, etc., tinha uma influência muito forte, acabava se confirmando, às vezes, algumas reviravoltas, né, no cenário antes da propaganda e depois da propaganda, porque a TV era a principal, né? Era o máximo, né? No início era o jornal, depois o rádio, né? Claro, sempre coexistindo, mas a influência massiva, a TV por ter imagens, ser uma linguagem oral, etc., uma linguagem mais cotidiana, mais próxima da população, né? Então, enfim, são fenômenos que foram muito estudados, né? E de fato, as redes sociais, aí claro, aí entra a questão, tem documentários sobre isso, né? Sobre fake news. Agora não estou me lembrando das redes sociais, alguma coisa assim, o documentário que fala sobre esses fenômenos que aconteceram nos últimos anos. Então tem que se refletir essas teorias pensando também no contemporâneo, né? Então, foi uma análise que ele fez em 68, então, sobre a influência dos meios nas eleições americanas de 68. Então, o que a gente pode pensar, e realmente, claro, já tem vários estudos sobre isso, é essa mudança em relação sobre essa perspectiva do agenda setting, a partir da popularização da internet e principalmente das redes sociais, né? Então ele já constata que o receptor tende a evitar informações. Então esse é um ponto que foi se reforçando, que o Combs pensou lá nos anos 60, 70, e que é ultra, né, um dos pontos ótimos das teorias do jornalismo, enfim, de teorias das que ficam, né, sem ser aquelas que ficam para a história, né, que ficam ultrapassadas, mas ficam em relação à importância, é a atualidade, né? Muitas dessas obras vocês leem e parece que está falando de hoje em dia. Então, ele já coloca a tendência de evitar informações que não coincidam com a opinião
e o comportamento do sujeito, né? Enfim, ou seja, viver na sua bolha. Isso já nos anos 60, 70, né? O Combs já constatou isso com pesquisas, né? Então o sujeito, ele tinha um pensamento sobre determinados fatos, ele buscava os veículos que tinham um alinhamento com aquilo que ele pensava. E é o que hoje a gente vê, né? É o que hoje muitas vezes as pessoas se informam ou se desinformam, se dependendo do caso, apenas pelos canais que ela acredita que seja verdade. Então ela vê o canal do YouTube do deputado X, segue só as redes sociais daqueles grupos, de determinados grupos políticos, ela abandona o jornalismo, né, em alguns casos, ou só vê jornalistas que apoiam determinado grupo, e que vai, né, ter uma opinião convergente. Então ela nem olha, ela nem quer saber, nem quer diálogo, né? Ela não quer ler, não quer saber o que vai contradizer aquilo que ela pensa. Ou ela vai estar tão armada de contra-argumentos, né, contra por exemplo, uma reportagem que realmente traz os fatos, né, mas ela vai estar ela já vai ser prevenida por aqueles grupos, né, de que vão dizer isso, mas na verdade é aquilo, né? Então ela já vem com o discurso decorado para rebater, né, às vezes fatos reais com informações falsas ou histórias distorcidas, é aquela coisa de querer estudar a Segunda Guerra Mundial num videozinho de 10 minutos, né, comparado com todo o material literário histórico que tem aí, né? Só que é um fenômeno contemporâneo, né? Mas em termos de massificação, muita gente vê um vídeo de 10 minutos e se julga especialista em determinados assuntos. Então, só para fazer esse parêntese, né? Já se tinha essa perspectiva, né, das pessoas quererem ouvir aquilo que reforcem as ideias delas antes da internet, né? Não é algo super novo, né? Pessoas tendem a buscar informações que confirmem aquilo que elas já pensam previamente sobre o assunto, né? Pesquisa envolve entrevistas. Então a pesquisa que o Combs fez, ele foi, né, não foi algo que ele imaginou, foi algo que ele constatou a partir de pesquisa, né, entrevistando várias pessoas com metodologia própria, etc. E aí surgiu o estudo de Charlotte, né, uma captação mais abrangente que demonstrou que esse agendamento é parcial, né? Então nem sempre, claro, hoje mais ainda, porque hoje é muito segmentado, né? Hoje a pessoa hoje naquele tempo também, mas hoje mais ainda, né? Pode, só vou me informar sobre, né? Só vou ver notícias e só vou consumir produtos de informação de esporte, né? Não sei o que está acontecendo na política, não sei. Outros não, só sobre política, né? Então, esse agendamento é parcial, era já parcial e se tornou mais parcial ainda, né? Então, os tipos de agenda, tipologia de Acapulco, né? 2 referenciais, o número de temas analisados e o número de pessoas perguntadas, né? 4 possibilidades. Vários temas e mais de um indivíduo, vários temas e um indivíduo, um tema e seu posicionamento na agenda de um grupo e um tema e um único indivíduo, né? Então, esse foi um dos estudos feitos. E o tipo de agenda, então, tem o individual, né, que se refere às questões públicas e o indivíduo. A agenda interpessoal, né, públicas e pessoais. A agenda da mídia, a agenda pública, temas que a sociedade estima relevante. Hoje, né, pandemia seria o número 1. A agenda institucional, ou seja, as prioridades temáticas eleitas dentro das instituições. E aí, claro, dificuldade metodológica, pois não há consenso quanto ao tempo e ao tipo mais eficaz, né, para se fazer essa apuração. Então, né, esses são alguns tipos. Agenda setting e a mensagem, né, 3 aspectos interferem na agenda setting, né, a origem da mídia, quem agenda a mídia, né, então, fontes primárias, lá voltando em produção da notícia, aquelas fontes que estão diretamente envolvidas nos acontecimentos, os acontecimentos inesperados, a própria pandemia, né, quando começou, enfim, o incomum, né, e aquilo, os critérios de noticiabilidade, né, que a gente já viu, vocês já viram também. O veículo que publica a mensagem também, né, vai ter uma influência, vai interferir, né, na forma como vai ser feito esse agendamento. Os conteúdos das mensagens, alguns temas incitam mais a discussão na sociedade, outros não.
No entanto, é possível estar a par da informação sem o consumo dos meios, pois as pessoas se informam entre si e agora o entre si inclui o mundo online, né? Então, sem, digamos assim, a chamada mídia tradicional, né? Sem os veículos né? As pessoas se informam, recebem às vezes vídeos, mensagens no WhatsApp com informações falsas ou não, mas sem a intermediação dos meios, né? Às vezes, né, é enviado uma reportagem de um veículo, mas às vezes é um meme, às vezes é um texto escrito por um anônimo, né? Geralmente esses são os que mais contêm fake news. E as pessoas, às vezes todo mundo recebe, né? Eu sempre que recebo, principalmente quando é links de sites que nunca ouvi falar, ou fotos ou vídeos aleatórios, pesquisa no Google e geralmente se é algo importante vai estar ali, né? Vai estar sendo abordado aí por algum veículo sério de comunicação, né? Mas as pessoas não fazem isso e por isso é infinito, é gigantesco o trabalho de combate, digamos assim, a fake news. Que se confunde, né, a liberdade de expressão com liberdade de espalhar mentiras e cometer crimes com discursos, né. Agenda setting é a mensagem. 3 aspectos interferem no agenda setting, né, a origem da mensagem. Não, essa aqui já foi o que foi falado agora, né. Não, é um desdobramento, é a origem da mensagem, né, quem agenda a mídia, critérios de noticiabilidade, inesperados, o veículo que publica. Na verdade eu não tinha acabado aqui, líder de opinião em um grupo pode influenciar os demais, pode ser tanto num grupo pequeno quanto num grupo maior, né, um líder de opinião. Até eu ia fazer uma analogia em relação ao que acontece no Oriente Médio, né? Tem o líder religioso e o líder político, né? E o líder religioso, hierarquicamente ou formalmente, ele não tem poder, mas ele muitas vezes tem mais poder que o líder político por ser mais ouvido, né? Mas aí a gente já abriria muito e estouraria nosso tempo se fosse entrar em detalhes dessa contextualização. E aí a gente chega na espiral do silêncio, que é igualmente importante, dialoga, como eu falei, com a agenda setting, com outras teorias, né? A psicóloga a alemã, pesquisadora Elisabeth Noelle-Neumann, né, fez essa pesquisa, então, né, em que ela constatou que as pessoas tendem a esconder opiniões que elas julgam ser contrárias à ideologia majoritária. Também voltamos lá para os anos 70, ainda não estamos falando de redes sociais, mas enfim, nas cidades, nos bairros, nas comunidades, né? Então havia essa imaginação do que pudesse ser a opinião dominante e dependendo se a pessoa tinha uma opinião diferente, né, ela se calava, por exemplo, se ela tivesse um grupo com pessoas com uma opinião contrária dela. A tendência, não necessariamente todo mundo, né? Uma tendência psicológica, claro que não é 100%, mas que o ser humano tem essa tendência de se calar para evitar um confronto, principalmente se é um confronto contra muitas pessoas. Então vamos supor que uma pessoa está numa janta com colegas de trabalho, né? Enfim, vamos imaginar contemporaneamente, mas vamos supor que essa pessoa adota a política de não ter nas redes sociais os colegas de trabalho, etc., mas está ali numa janta de final do ano e de repente todo mundo começa a emitir opiniões a favor de uma determinada pauta e essa pessoa é contrária, né? Uma pauta qualquer, você pode imaginar. Então a tendência dela é se calar ou até a concordar, mesmo não concordando, só para evitar esse confronto, né? Digamos, 10 pessoas discutindo contra ela. Então é uma questão psicológica, né? E que pode acontecer contemporaneamente, mas aqui ela fez o estudo em relação a um número maior de pessoas, né? E aí pode se formar a maioria silenciosa, que continua, é algo que sempre, o livro dela, ela tem publicado em espanhol, eu tenho o xerox aqui desse livro, dessa edição publicada em espanhol, não sei como que ainda nenhuma editora dessas que trabalha com teorias da comunicação nunca traduziu para o português, não, pelo menos recentemente que eu tenha conhecimento, porque ela desenvolve, né, aprofunda essas questões todas. Eu aqui estou trazendo um resumo do resumo, né, e tem os artigos aqui que também são 2, 3 páginas, mas o livro dela é muito mais amplo.
Mas as pessoas tendem a escolher, mas pode se formar uma maioria silenciosa, né? Então isso, claro, era muito mais difícil de constatar antes da internet, né? Então aquela situação, né? Até às vezes de erros de pesquisa de opinião, às vezes a pessoa podia responder uma pesquisa não falando o que realmente ela pensava, o que ela ia fazer, e aí chega na eleição e, né, mostra que as pesquisas erraram, né? Então, às vezes se forma essa maioria silenciosa, né? O professor Hoffel, que foi vice-governador do Rigoto, que é um dos grandes pesquisadores da comunicação no Brasil, né? Foi meu orientador no mestrado, foi presidente da Intercom, né? Professor na PUC até hoje, enfim, tem uma longa história aí de pesquisa na comunicação. Ele comentou em relação ao caso deles, né? Da eleição deles, que ele foi convidado, no caso, para compor a chapa e ser vice, e acabaram sendo eleitos num contexto em que estava uma polarização lá entre o Brito e agora não vou me recordar se era o Tarso ou se era o Olívio, enfim, mas estava muita polarização, e eles estavam lá atrás nas pesquisas, era os dois lados, cada um com 20 e poucos por cento, 20 e poucos por cento, e eles ali com seus 3, 4. E aí, quando começou a chegar perto, né, surgiu essa maioria silenciosa que não se manifestava e acabou botando eles no segundo turno, e aí acabaram sendo eleitos. Então, a maioria silenciosa é isso, é quando às vezes tu tem uma manifestação com milhares de pessoas nas ruas a favor de uma pauta, depois tu tem uma contrária a essa pauta com pouca gente. Tu imagina que aquela que tinha mais gente é uma posição da maioria, mas daqui a pouco chega uma votação, algo nesse sentido, e isso não vai se confirmar, porque tinha uma maioria que não quis sair de casa, sei lá, que tava, sei lá, vendo programa de TV, né, enfim. Então se tem esse clima, né? Esse clima de maioria, né? Se tem essa. Pode ser feito com barulho, né? A gente viu nos Estados Unidos, na eleição, os eleitores do Donald Trump sendo muito barulhentos, mas né, o Joe Biden ganhou de maneira até não vou dizer esmagadora, mas com uma folga boa, e principalmente considerando o caso de que nos Estados Unidos, historicamente, foram, agora não me recordo o número, mas foram 2 ou 3 só presidentes ao longo da história que não conseguiram a reeleição. Quer dizer, na história dos Estados Unidos, não conseguir a reeleição já é um fracasso total, né? Porque eles têm a tendência de fazer esse revezamento, principalmente entre democratas e republicanos, ficar 4 anos e se reeleger, ficar depois 4 anos e se reeleger, basta pegar ali a lista dos presidentes. Então, mas tinha muito barulho, né? Então tinha uma sensação de maioria que não se confirmou, né? Isso pode acontecer em vários casos, e só para dizer que continua acontecendo mesmo com redes sociais, etc., né? Continua acontecendo algo que acontecia de maneira talvez mais frequente, né, antes da internet, né, porque tu não tinha muito como medir, tu media muito o clima de opinião pelo que tu via na mídia, né, agora tu às vezes mede pelo que tu vê nas redes sociais, nos comentários de notícias, blá blá blá. Mas nem sempre, pode ser sim uma falsa maioria, então, uma falsa maioria ou uma maioria silenciosa. As pessoas são influenciadas tanto pelo que os outros dizem, como aquilo que imaginam que poderia dizer, né, e a mudança ocorre quando há um sentimento de que a ideia é dominante, né? As redes sociais aqui aceleram, né, esse processo, claro, né? Também se torna mais mutável, né? Essa sensação de maioria. Tese antiga, então, aqui eu coloquei como tese antiga, então, essa tese, né? Assim, opiniões que parecem consensuais se perpetuam, pois a maioria silenciosa não se expressa e não é ouvida pela mídia, o que leva à conclusão de que o conceito de opinião pública está distorcido. Essa tese, sim, pode ficar lá na história das teorias de jornalismo da comunicação, porque hoje, né, com redes sociais, não tem mais realmente essa questão de que não é ouvido pela mídia, porque a mídia no sentido tradicional até muitas vezes está ficando bem atrás em termos de audiência de canais alternativos, digamos assim, via redes sociais. Então esse parágrafo aqui eu coloquei como algo só para ficar na história. Hoje a gente tem que pensar que
mudou muito, né? As redes sociais mudam essa logística, né? Podendo criar, inclusive, uma falsa sensação de maioria pelo barulho feito nas redes, né? Essa opinião que aparenta ser dominante é o que é chamado, então, de clima de opinião, né? O que as pessoas imaginam que seja a maioria e que pode fazer com que elas se calem mesmo nas redes sociais ou pessoalmente, enfim. Então, esses dois pontos que a gente viu hoje. Eu vou deixar textos sobre os dois para vocês lerem, para aprofundar mais, os slides também. E aí, então, a gente encerra essa sexta semana, e aí encerra também, a partir de agora, vocês podem começar a fazer e enviar os arquivos com os resumos aí para o meu e-mail, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até a próxima semana.